Gente, vocês acreditam que 15 anos de amizade podem ser destruídos em 30 segundos? Que sua melhor amiga, aquela pessoa que você considera uma irmã, pode olhar nos seus olhos e despedaçar sua vida inteira com apenas uma frase? Eu também não acreditava. Até que aconteceu comigo na minha própria festa de noivado. Imaginem a cena. Eu estava ali, radiante, com o vestido dos meus sonhos, cercada por 120 pessoas que eu amo, celebrando o que deveria ser um dos dias mais felizes da minha vida. Meu noivo Bruno estava lindo, minha família toda presente, e minha melhor amiga Juliana. Bem, ela estava prestes a me dar a notícia que mudaria tudo para sempre. Uma notícia que não só destruiria meu casamento, mas que me faria questionar cada momento, cada risada, cada segredo que compartilhamos durante todos esses anos. Porque às vezes, gente, as pessoas que mais amamos são exatamente aquelas que mais conseguem nos machucar. E essa é a minha história. Deixa eu contar pra vocês como tudo começou, porque essa história precisa ser entendida desde o início. Meu nome é Camila, tenho 28 anos e trabalho como enfermeira no hospital municipal aqui da cidade. Sempre fui daquelas pessoas que acreditam no amor verdadeiro, sabe? Aquela que sonha com o casamento perfeito desde pequena e que realmente acredita que algumas pessoas nascem para ficar juntas para sempre. O Bruno entrou na minha vida há 4 anos, num churrasco de amigos. Ele é engenheiro civil, tem 30 anos, aquele tipo de homem que toda mãe quer para a filha. Responsável, trabalhador, carinhoso. Desde o primeiro encontro, eu soube que ele era especial. Ele tinha essa forma de me olhar que me fazia sentir como se eu fosse a única mulher do mundo. Nos primeiros meses, era aquela paixão avassaladora. Vocês sabem como é. Ele me buscava no hospital depois do plantão, levava flores sem motivo, planejava surpresas românticas. Mas a pessoa mais importante dessa história, gente, é a Juliana, minha melhor amiga há 15 anos. 15. Nos conhecemos aos 13 anos, no primeiro dia do ensino médio, quando ela se sentou do meu lado na aula de matemática e sussurrou: "Eu odeio números. E você?" A partir dali, viramos inseparáveis. Juliana é professora de educação física. Sempre foi aquela amiga extrovertida, engraçada, que fazia todo mundo rir. Ela era minha confidente, minha irmã de coração. Vocês não imaginam quantas vezes dormimos uma na casa da outra, quantos segredos compartilhamos, quantas lágrimas enxugamos uma da outra. Quando meus pais se divorciaram, foi ela quem me consolou. Quando ela terminou o namoro de 3 anos com o ex, fui eu quem ficou acordada a noite inteira ouvindo ela chorar. Éramos aquele tipo de amizade que todo mundo inveja, sabe? Aquelas amigas que os namorados até ficam com ciúme porque sabem que nada no mundo vai quebrar esse vínculo. Quando comecei a namorar o Bruno, a Juliana foi a primeira pessoa que eu contei. Ela ficou super feliz por mim. Dizia que finalmente eu tinha encontrado alguém que me merecia. Os 3 sempre saíam juntos. Cinema, restaurantes, viagens. Bruno sempre dizia que adorava a Juliana, que ela era divertida e que ficava feliz em ver como nossa amizade era sólida. Eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Tinha o amor da minha vida e minha melhor amiga se dando super bem. Mas agora, olhando para trás, eu me pergunto: será que já havia sinais? Será que eu estava tão cega de felicidade que não conseguia enxergar o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz? Porque o que vocês vão descobrir nos próximos minutos vai mostrar como às vezes as pessoas que mais confiamos são exatamente aquelas que... Pois é. Gente, eu preciso que vocês entendam como tudo estava perfeito na minha vida naquele momento. Porque é exatamente quando achamos que temos tudo sob controle que o universo resolve nos dar uma lição, não é mesmo? O Bruno tinha me pedido em casamento 6 meses antes, num jantar romântico no nosso restaurante favorito, o Cantinho da Serra. Foi lindo. Ele se ajoelhou, todo nervoso, com um anel que tinha economizado por meses para comprar. Eu chorei tanto que o pessoal do restaurante inteiro aplaudiu. A partir dali, minha vida virou uma correria gostosa de preparativos. Vocês que são casadas ou já organizaram casamento sabem como é, né? É uma mistura de ansiedade, felicidade e muito, muito trabalho. Escolhemos o salão do Recreativo Vila Nova para a festa de noivado. Um lugar lindo, com jardim, aquelas árvores enormes cheias de luzinhas. Era exatamente como eu sempre sonhei. Durante 2 anos, Bruno e eu economizamos cada centavo para esse momento. Eu fazia plantões extras no hospital, ele pegava obras freelancer nos fins de semana. Foram 18 Uberhaulers. 000 que juntamos com muito sacrifício, mas que valeram cada real quando vi o salão decorado. Rosa e dourado, gente. As flores eram um sonho. Arranjos enormes de rosas brancas e cor-de-rosa.
velas por toda parte. Parecia cenário de filme. A lista de convidados tinha 120 pessoas. Família, amigos, colegas de trabalho. Todo mundo que amávamos estaria ali para celebrar conosco. Minha mãe estava radiante, ajudando com todos os detalhes. Meu pai, mesmo depois do divórcio, estava feliz em me ver realizada. A família do Bruno também estava super envolvida, principalmente a mãe dele, que já me tratava como filha. E o casamento? Ah, gente, o casamento seria na Igreja São Benedito, 6 meses depois da festa de noivado. Já tínhamos reservado tudo. A igreja, o buffet, o fotógrafo, até a lua de mel em Maceió estava paga. Eu tinha comprado o vestido dos meus sonhos numa loja no centro, um vestido princesa, todo bordado, que me fazia sentir como uma rainha. A Juliana estava super envolvida em tudo. Ela seria minha madrinha de casamento, óbvio. Ajudou a escolher as decorações, deu opinião sobre o cardápio, até foi comigo comprar o vestido de noiva. Lembro dela dizendo: "Camila, você vai ser a noiva mais linda que essa igreja já viu." Ela parecia tão feliz quanto eu, tão animada com todos os preparativos. Bruno também estava radiante. Falava o tempo todo sobre nosso futuro juntos, sobre os filhos que teríamos, sobre a casa que compraríamos. Ele tinha até começado a procurar apartamentos maiores para quando nos casássemos. Dizia que queria me dar tudo que eu merecia, que ia trabalhar duro para construirmos uma família linda. Vocês conseguem imaginar como eu me sentia? Era como se todos os meus sonhos estivessem se realizando ao mesmo tempo. Tinha o homem perfeito, a melhor amiga do mundo ao meu lado, uma família que me apoiava. Era literalmente um conto de fadas se tornando realidade. Mas sabem o que dizem sobre contos de fadas, né? Que às vezes eles escondem lobos disfarçados de ovelhas. Agora que vocês conhecem como tudo parecia perfeito, preciso contar sobre os sinais que eu simplesmente ignorei. Porque, gente, quando a gente está apaixonada e confiando cegamente nas pessoas, a gente meio que fecha os olhos para coisas óbvias, não é? E olhando para trás, eu percebo que os sinais estavam todos ali, gritando na minha cara. Mas eu estava ocupada demais sendo feliz para prestar atenção. Tudo começou uns 3 meses antes da festa de noivado. A Juliana começou a ficar estranha comigo. No início, pensei que fosse estresse do trabalho. Ela estava com uma turma difícil na escola, sempre reclamava dos alunos bagunceiros. Mas era mais que isso. Ela começou a cancelar nossos encontros de última hora. Sabe aquelas sextas-feiras sagradas que a gente sempre reservava para assistir filme e comer pizza? De repente, ela sempre tinha alguma desculpa. Dor de cabeça, cansaço, compromisso familiar. E quando a gente se encontrava, ela ficava estranha. Meio enjoada, vocês sabem. Eu até brinquei algumas vezes. "Julie, você tá grávida ou o quê?" E ela ria nervosa, mudava de assunto rapidinho. Uma vez, no shopping, ela passou mal perto da praça de alimentação. Disse que era o cheiro da comida, que estava com o estômago sensível. Eu, boba, achei que ela estava com gastrite. Mas o que mais me chamou a atenção foi nas nossas últimas saídas. A Juliana sempre foi de beber socialmente. Uma cervejinha, um drink quando saíamos. De repente, ela parou completamente. Quando perguntava, ela dizia que estava fazendo dieta, que queria emagrecer para o meu casamento. Eu achei até fofo, sabe? Pensei que ela queria estar linda para ser minha madrinha. E o Bruno? Ai, gente, o Bruno também começou a mudar. Ele sempre foi dedicado ao trabalho, mas nos últimos meses estava trabalhando até muito mais tarde. Chegava em casa depois das 10 horas, às vezes quase 11 horas. Dizia que tinha pegado uma obra grande, que precisava fazer hora extra para garantir nosso futuro. Eu até ficava orgulhosa, pensava. Que homem dedicado eu tenho. Mas tinha algo estranho. Quando eu ligava para o escritório dele depois das 6 horas, ninguém atendia. Uma vez perguntei para um colega dele, o Marcelo, sobre essa obra misteriosa, e ele ficou meio confuso. Disse que não sabia de nenhum projeto especial. Mas eu simplesmente ignorei. Pensei que talvez fosse algo confidencial, sei lá. O que mais me incomodava eram as conversas interrompidas. Várias vezes eu chegava em casa e o Bruno estava no telefone falando baixinho. Quando me via, ele rapidamente encerrava. Depois a gente conversa, tchau. Quando perguntava quem era, ele sempre tinha uma resposta pronta. Cliente chato, fornecedor, o irmão dele. Sempre alguma coisa. E tem mais. Algumas vezes eu notei que quando estávamos os 3 juntos, eu, Bruno e Juliana, eles ficavam meio estranhos. Tipo, evitavam se olhar diretamente, ou quando um falava, o outro ficava meio tenso. Eu até comentei com minha mãe uma vez. "Mãe, acho que o Bruno e a Julie tiveram alguma briga. Eles estão meio esquisitos." Minha mãe disse que era impressão minha, que talvez fosse ansiedade pré-casamento.
Vocês acreditam que eu cheguei a pensar que eles estavam planejando alguma surpresa pra mim? Tipo, uma despedida de solteira especial ou algo assim? Eu estava tão inocente, tão confiante, que transformei todos os sinais de traição em amor e cuidado. Mas a verdade é que quando você confia de verdade em alguém, você simplesmente não consegue imaginar que essa pessoa seria capaz de te apunhalar pelas costas da forma mais cruel possível. Gente, chegou o dia da festa de noivado. 15 de setembro. Uma data que deveria ser marcada na minha memória como um dos dias mais felizes da minha vida, mas que se tornou o dia em que meu mundo inteiro desabou. Eu acordei às 6 da manhã, ansiosa, feliz, com aquele frio na barriga gostoso de quem sabe que algo especial vai acontecer. Fui ao salão de beleza, fiz cabelo, maquiagem, unhas. Estava me sentindo uma princesa. O salão estava um sonho quando chegamos. As decorações ficaram ainda mais lindas do que eu imaginava. As rosas, as velas, as luzinhas no jardim. Tudo perfeito. Os convidados começaram a chegar às 19 horas e eu recebia todo mundo com um sorriso que não cabia no meu rosto. Minha família, os amigos, os colegas de trabalho, todo mundo feliz, me parabenizando, dizendo como eu estava radiante. O Bruno estava lindo de terno azul marinho, me olhando com aquele jeito apaixonado que sempre me derretia. A gente dançou a primeira música, brindamos com champanhe, cortamos o bolo. Era literalmente um sonho se realizando. Eu olhava para aquelas 120 pessoas e pensava: meu Deus, como eu sou sortuda! A Juliana chegou um pouco atrasada, coisa de meia hora. Disse que teve problema com o carro. Ela estava bonita, mas eu notei que parecia meio pálida, meio nervosa. Pensei que fosse emoção, sabe? Afinal, ela estava vendo a melhor amiga realizando o sonho da vida. Ela me cumprimentou, me deu um abraço apertado e sussurrou no meu ouvido: você está linda, Camila. Muito linda. Mas tinha algo estranho na voz dela. Uma tristeza que eu não conseguia entender. A festa estava no auge. Todo mundo dançando, conversando, se divertindo. Era umas 21h30 quando a Juliana se aproximou de mim. Eu estava conversando com minhas primas quando ela tocou no meu braço. Camila, posso falar com você um minutinho? É importante. O tom dela me assustou um pouco, mas pensei que talvez ela quisesse fazer algum discurso especial, sei lá. Fomos para o banheiro do salão, um lugar mais reservado. Ela trancou a porta, se encostou na pia e ficou me olhando com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era uma mistura de culpa, desespero e medo. Camila, ela começou, e a voz dela estava tremendo. Eu preciso te contar uma coisa. Eu não consigo mais guardar isso. Meu coração disparou. Julie, o que foi? Você está me assustando. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e quando abriu, eu vi lágrimas começando a se formar. Camila, eu estou grávida. Por um segundo eu não entendi. Fiquei até feliz, sabe? Grávida? Julie, que notícia maravilhosa. Por que você não me contou antes? Quem é o pai? E foi aí que ela disse as palavras que mudaram minha vida para sempre. O pai é o Bruno, Camila. Eu estou grávida do Bruno. Desculpa, eu não queria que fosse assim. Desculpa, desculpa, desculpa. Gente, vocês já sentiram o mundo girando em câmera lenta? É exatamente isso que aconteceu comigo. Eu ouvi as palavras, mas meu cérebro simplesmente se recusou a processar. O que você disse? Minha voz saiu como um sussurro. Eu disse que estou grávida do Bruno. A gente está junto há alguns meses. Eu não conseguia mais esconder, não conseguia te ver tão feliz sabendo que... Eu me lembro de segurar na pia para não cair. As pernas ficaram bambas, o coração disparou tanto que eu achei que ia ter um infarto ali mesmo. Você está mentindo. Isso é uma brincadeira de muito mau gosto, Juliana. Mas quando olhei nos olhos dela, eu vi a verdade. Aquela verdade cruel, devastadora, que estava ali na minha frente me encarando. Do lado de fora, eu podia ouvir a música da festa, as risadas dos convidados, a vida continuando normalmente enquanto a minha acabava de ser destruída em 30 segundos. Gente, eu não sei como consegui sair daquele banheiro. Minhas pernas estavam tremendo tanto que eu mal conseguia andar, mas uma força estranha tomou conta de mim. Era como se toda a dor tivesse se transformado em uma energia destrutiva que eu nunca soube que existia dentro de mim. A Juliana tentou me segurar pelo braço. Camila, espera, vamos conversar. Deixa eu explicar. Mas eu me soltei dela com uma força que nem sabia que tinha. Saí do banheiro e voltei para o salão. A festa continuava linda, perfeita, como se nada tivesse acontecido. As pessoas dançando, conversando, rindo. E eu ali, no meio de tudo aquilo, sentindo como se estivesse assistindo a vida de outra pessoa.
Procurei o Bruno com os olhos e o encontrei perto do bar, conversando com meu pai e meu tio. Ele estava sorrindo, relaxado, segurando uma cerveja. Quando me viu se aproximando, abriu aquele sorriso lindo que sempre me derretia. Amor, cadê você? Estava te procurando. Eu parei bem na frente dele e falei alto o suficiente para todo mundo ao redor ouvir. Bruno, a Juliana acabou de me contar uma coisa muito interessante no banheiro. O sorriso dele meio que congelou no rosto. Ela me disse que está grávida e que o pai é você. Gente, o silêncio que se fez foi ensurdecedor. Meu pai parou de falar no meio da frase, meu tio quase derrubou o copo e o Bruno ficou branco como papel. Camila, do que você está falando? Mas a voz dele estava tremendo, e eu vi nos olhos dele que ele sabia que tinha sido descoberto. Fala para todo mundo aqui, Bruno. Fala que você está traindo sua noiva com a melhor amiga dela. Fala que vocês dois me enganaram durante meses. Fala! Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, e as pessoas começaram a se aproximar, formando uma roda ao nosso redor. A música parou. O DJ deve ter percebido que algo estava acontecendo. O Bruno tentou me puxar para um canto. Camila, vamos conversar em particular. Isso não é lugar para... Não! Eu gritei e me afastei dele. Não existe mais conversa particular entre a gente. Responde na frente de todo mundo. É verdade ou não? E foi aí que ele desabou. Simplesmente desabou. Passou a mão no cabelo, olhou para o chão e disse: É verdade, Camila, é verdade. Eu amo a Juliana. Gente, quando ele disse isso, eu juro que senti meu coração se partindo fisicamente. Era como se alguém tivesse enfiado uma faca no meu peito e dado uma volta. Minha mãe, que tinha se aproximado quando ouviu a confusão, soltou um grito. Como assim? Como vocês puderam fazer isso? Meu pai ficou vermelho de raiva e partiu para cima do Bruno. Seu filho da mãe, como você teve coragem? Meu tio e meu primo tiveram que segurar ele. A família do Bruno também estava em choque total. A mãe dele, que sempre me tratou como filha, começou a chorar. Bruno, o que você fez? Como você pôde? O pai dele estava com uma cara de quem queria sumir debaixo da terra. E a Juliana? A Juliana tinha aparecido e estava parada na entrada do salão, chorando, com a mão na barriga. Quando as pessoas perceberam que ela estava ali, alguns convidados começaram a entender a situação toda. Ouvi alguém sussurrar: Meu Deus, a melhor amiga dela. Que situação horrível. Coitada da Camila. Eu olhei para aquelas 120 pessoas que tinham vindo celebrar minha felicidade e que agora estavam presenciando minha humilhação completa. Olhei para o salão lindo, para as flores, para o bolo que ainda estava inteiro na mesa, para tudo que representava meus sonhos. E então eu fiz a única coisa que consegui fazer naquele momento. Saí correndo. Corri para o estacionamento, entrei no meu carro e dirigi até em casa chorando tanto que mal conseguia enxergar a estrada. Mas uma coisa eu sabia. Aquilo não ia ficar assim. Gente, os 3 dias seguintes foram os piores da minha vida. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia nem sair da cama. Minha mãe ficou comigo o tempo todo, me fazendo chá, tentando me convencer a comer alguma coisa. Ela estava furiosa, dizia que ia processar os dois por danos morais, que eles tinham que pagar pelo que fizeram comigo. Mas eu precisava entender. Precisava saber quando tudo começou, como eles conseguiram me enganar por tanto tempo, como 2 pessoas que eu amava tanto puderam me trair dessa forma. Então comecei a investigar. E vocês não imaginam o que eu descobri. Primeiro, liguei para a Carla, uma amiga em comum nossa do trabalho. Perguntei se ela tinha notado algo estranho entre o Bruno e a Juliana. Ela ficou meio sem graça e disse: Camila, eu não queria ser eu a te contar, mas... eu vi eles juntos algumas vezes. Pensei que fosse coincidência, que talvez estivessem organizando alguma surpresa para você. Que tipo de juntos, Carla? Eu os vi saindo de um motel na Avenida Castelo Branco há uns 2 meses. E uma vez os vi almoçando no restaurante do shopping. Muito íntimos, sabe? Mas eu juro que pensei que fosse alguma surpresa para o seu casamento. 2 meses? Quer dizer que quando eu estava escolhendo as flores da festa, eles estavam se encontrando em motel? Quando eu estava provando o bolo, eles estavam almoçando juntos como um casal? A raiva que eu senti naquele momento foi indescritível. Depois liguei para a Patrícia, prima da Juliana. Perguntei se ela sabia de alguma coisa. Ela suspirou fundo. Camila, a Julie me contou há umas 3 semanas. Ela estava desesperada. Disse que estava apaixonada pelo Bruno, mas que não sabia como te contar. Ela chorava muito, dizia que não queria te machucar, mas que não conseguia mais viver aquela mentira. E há quanto tempo isso estava acontecendo, Patrícia? Ela me disse que começou há uns 8 meses.
logo depois do Natal passado. Eles se encontraram numa festa de fim de ano e... aconteceu. 8 meses, gente. 8 meses. Isso significava que quando o Bruno me pediu em casamento, em março, ele já estava com a Juliana há 3 meses. Quando escolhemos as alianças, quando marcamos a igreja, quando eu estava radiante contando para todo mundo sobre meus planos de casamento, ele já estava traindo com minha melhor amiga. Mas a descoberta mais chocante veio quando resolvi investigar as finanças. Vocês lembram que eu falei que tínhamos uma conta conjunta onde guardávamos o dinheiro do casamento? Pois é, eu tinha acesso a todas as movimentações. Quando fui olhar os extratos dos últimos meses, descobri algo que me deixou ainda mais furiosa. O Bruno tinha retirado 12 mil reais da nossa conta nos últimos 2 meses. 12 mil reais. Quando questionei ele por mensagem sobre isso, ele disse que tinha usado o dinheiro para dar entrada num apartamento. Que apartamento, Bruno? A gente não conversou sobre comprar apartamento. Ele respondeu. Era para ser uma surpresa para depois do casamento. Mentira. Eu descobri através de um conhecido que trabalha numa imobiliária que ele tinha comprado um apartamento de 2 quartos no bairro Jardim das Flores. E sabem para quem? Para ele e a Juliana. Ele estava usando o nosso dinheiro. O dinheiro que eu suei para juntar fazendo plantões extras, para montar um ninho de amor com minha melhor amiga. Quando descobri isso, gente, algo mudou dentro de mim. A tristeza se transformou em uma raiva fria, calculista. Eles achavam que eu ia ficar chorando no cantinho, que ia aceitar aquela humilhação calada? Que eu ia deixar eles ficarem com o meu dinheiro e ainda viverem felizes para sempre? Não, não ia. Porque se tem uma coisa que eles não sabiam sobre mim, é que quando mexem com quem eu amo, e nesse caso comigo mesma, eu posso ser muito, muito perigosa. Gente, depois de descobrir toda a verdade, algo mudou completamente dentro de mim. Sabe aquela Camila ingênua que acreditava no amor verdadeiro e na bondade das pessoas? Ela morreu naquele banheiro do salão. O que nasceu no lugar foi uma mulher que tinha aprendido uma lição muito valiosa. Se você não se defender, ninguém vai fazer isso por você. Passei uma semana inteira planejando. Uma semana fingindo que estava devastada demais para fazer qualquer coisa. E parte de mim realmente estava. Mas enquanto todo mundo achava que eu estava só chorando e comendo sorvete, eu estava arquitetando a vingança perfeita. Porque vocês vejam bem, eles não tinham apenas me traído. Eles tinham me humilhado publicamente e ainda por cima roubado meu dinheiro. A primeira coisa que fiz foi ir atrás de todos os comprovantes e contratos. Lembram que eu falei que tínhamos uma conta conjunta? Pois é, como éramos noivos, eu tinha procuração para movimentar tudo. E mais, eu tinha guardado todos os comprovantes dos depósitos que fiz naquela conta. Cada plantão extra que eu tinha feito. Cada centavo que tinha economizado. Tudo documentado. Descobri também que o apartamento que ele comprou estava no nome dele e da Juliana. Sim, gente, minha ex-melhor amiga já estava como proprietária junto com ele. Eles tinham usado 12 mil reais da nossa conta como entrada, mais 8 mil reais que ele tinha tirado da conta pessoal dele. Ou seja, eles estavam devendo 180 mil reais para o banco em financiamento. Mas aqui vem a parte interessante. Como éramos noivos e tínhamos conta conjunta, eu descobri que legalmente eu tinha direito a reaver todo o dinheiro que tinha depositado ali. Procurei um advogado, o Dr. Henrique, que é primo da minha mãe, e ele confirmou. Camila, você tem direito sim, principalmente porque você tem como provar que o dinheiro veio do seu trabalho. Então comecei a segunda fase do plano. Liguei para todos os fornecedores do casamento. Buffet, decoração, fotógrafo, igreja, tudo. E disse que precisava reagendar. Não cancelar, reagendar. Tivemos um probleminha familiar, mas queremos manter tudo para uma nova data. Eles foram super compreensivos, principalmente porque eu já tinha pago 70% de tudo. Vocês devem estar pensando, mas Camila, para que reagendar se o casamento não ia mais acontecer? Ah, meus amores, é aí que vocês vão entender o nível da minha vingança. Enquanto isso, o Bruno tentava me procurar todos os dias. Ligava, mandava mensagem, aparecia na porta de casa. Minha mãe não deixava ele entrar, mas ele insistia. Nas mensagens, ele dizia que me amava, que tinha sido um erro, que queria conversar. Mentiroso. Eu sabia que ele só estava desesperado porque tinha percebido que eu podia criar problemas para eles. A Juliana também tentou contato algumas vezes. Mandou uma carta enorme pedindo desculpas, dizendo que nunca quis me machucar, que o amor tinha sido mais forte que a amizade. Que amor, gente? Amor que começa com traição e mentira? Amor que destrói uma amizade de 15 anos? Isso não é amor.
Isso é egoísmo puro. Mas eu não respondi nenhum dos dois. Deixei eles achando que eu estava destruída demais para reagir. Deixei eles pensando que tinham ganhado, que eu ia aceitar tudo calada e seguir minha vida. Porque vocês vão ver. A vingança é um prato que se come frio. E o meu estava congelando há exatamente 3 semanas. O dia que seria meu casamento estava chegando. E eu tinha uma surpresa que eles jamais iriam esquecer. Uma surpresa que ia mostrar para eles, e para todo mundo, que mexer com a Camila foi o maior erro das vidas deles. Gente, chegou o dia 22 de março. O dia que seria meu casamento. Vocês não imaginam como eu acordei nessa manhã. Não era tristeza, não era raiva. Era uma sensação de poder que eu nunca tinha sentido antes. Era como se eu finalmente tivesse tomado o controle da minha própria história. Às 8 horas da manhã, comecei a executar meu plano. Liguei para todos os 120 convidados que tinham sido convidados para o casamento. Oi, aqui é a Camila. Sei que vocês devem estar confusos depois do que aconteceu na festa de noivado. Mas eu gostaria de convidá-los para um evento especial hoje às 18 horas, no mesmo local onde seria meu casamento. É importante para mim que vocês estejam lá. A maioria das pessoas ficou curiosa, mas aceitou. Afinal, todo mundo queria entender o que tinha acontecido naquela noite terrível. Minha família, é claro, estava do meu lado. Meus pais, meus tios, meus primos, todos confirmaram presença imediatamente. Às 14 horas, fui para o salão de beleza. Fiz cabelo, maquiagem, unhas, exatamente como tinha planejado para meu casamento. Coloquei um vestido lindo, branco, que tinha comprado especialmente para essa ocasião. Não era o vestido de noiva, mas era elegante, poderoso. Eu queria estar impecável para o que estava por vir. Quando cheguei na igreja São Benedito, às 17h30, o padre Antônio estava me esperando. Eu tinha conversado com ele na semana anterior, explicado toda a situação. Ele ficou chocado, mas concordou em me ajudar. Minha filha, o que você está fazendo é corajoso. Às vezes precisamos mostrar às pessoas as consequências dos seus atos. Os convidados começaram a chegar às 18 horas. A confusão nos rostos era visível. Eles entravam na igreja esperando... Sei lá o que eles esperavam. Alguns achavam que eu tinha reatado com o Bruno, outros pensavam que era algum tipo de cerimônia de perdão. Como eles estavam enganados. Às 18h30, quando a igreja estava lotada, eu subi ao altar. O silêncio era total. Peguei o microfone e comecei. Queridos amigos e familiares, obrigada por estarem aqui hoje. Sei que vocês devem estar confusos, então vou explicar tudo. Há 3 semanas, vocês presenciaram a pior humilhação da minha vida. Descobri que meu noivo e minha melhor amiga estavam tendo um caso há 8 meses. Descobri que eles usaram o dinheiro que eu suei para juntar para comprar um apartamento juntos. Descobri que enquanto eu planejava meu futuro, eles planejavam me enganar até depois do casamento. O murmúrio na igreja era audível. As pessoas estavam chocadas com os detalhes que eu estava revelando. Mas hoje eu não estou aqui para chorar ou pedir pena. Estou aqui para mostrar para vocês e para eles que a Camila que vocês conheciam realmente morreu naquela festa de noivado. E no lugar dela, nasceu uma mulher que não aceita ser enganada, humilhada ou roubada. Foi aí que peguei meu celular e projetei na tela da igreja. Sim, gente, eu tinha preparado tudo. Prints das conversas entre eles que consegui através de um amigo hacker. Conversas íntimas, planos que eles faziam, até fotos que eles trocavam. A igreja inteira viu tudo. E mais, continuei. Hoje de manhã, eu retirei todos os 18 mil reais da nossa conta conjunta. Dinheiro que é legalmente meu, já que tenho comprovantes de todos os depósitos que fiz. Bruno e Juliana, se vocês estão assistindo isso, e eu sei que alguém vai mandar para vocês, saibam que vocês não vão ficar com 1 centavo do que é meu. O final foi apoteótico. Esta é minha festa de libertação. Libertação de pessoas falsas, de relacionamentos baseados em mentiras, de uma vida que não era real. E agora, vamos comemorar meu recomeço. A igreja explodiu em aplausos. As pessoas se levantaram, me abraçaram, choraram comigo. Foi o momento mais empoderador da minha vida. Gente, isso aconteceu há 2 anos. 2 anos desde aquela festa de libertação que mudou completamente o rumo da minha vida. E hoje, olhando para trás, eu posso dizer com toda certeza, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Vocês querem saber o que aconteceu com o Bruno e a Juliana? A vida se encarregou de dar a eles exatamente o que mereciam. 3 meses depois da minha cerimônia de libertação, eles se separaram. Isso mesmo, gente. O grande amor deles durou menos de 1 ano.
A Juliana descobriu que o Bruno estava conversando com outras mulheres no aplicativo de namoro. Irônico, não? Quem trai uma vez, trai sempre. Ela teve que criar o filho sozinha. Sim, era menino. E sabem o que é mais engraçado? Ela tentou entrar em contato comigo quando o bebê nasceu, querendo que eu fosse madrinha. A audácia dessa mulher não tem limites. Obviamente, eu nem respondi. O Bruno? O Bruno teve que vender o apartamento que eles compraram porque não conseguiu pagar as prestações sozinho. Perdeu uma grana boa no negócio e ainda ficou com o nome sujo no SPC. Hoje ele mora num kitnet e trabalha como motorista de aplicativo. Às vezes eu o vejo pela cidade quando estou no trânsito. Ele sempre abaixa a cabeça quando me reconhece. E eu? Gente, eu renasci completamente. Com aqueles 18 mil reais que recuperei, fiz um curso de especialização em UTI neonatal. Hoje sou enfermeira-chefe do Hospital Santa Casa. Ganho 3 vezes mais do que ganhava antes. Comprei meu próprio apartamento, um lugar lindo, só meu, onde eu faço as regras. Mas a melhor parte da minha história é que há 1 ano eu conheci o Rafael. Ele é médico pediatra, trabalha no mesmo hospital que eu. Sabe como nos conhecemos? Ele viu minha história nas redes sociais. Sim, aquela festa de libertação viralizou. E disse que ficou impressionado com minha coragem. Qualquer mulher que tem essa força para recomeçar é uma mulher que eu quero conhecer. Foram as palavras dele. O Rafael é tudo que o Bruno nunca foi. Honesto, transparente, respeitoso. Ele não tem redes sociais escondidas, não faz hora extra misteriosa, não tem conversas interrompidas. E mais importante, ele me conheceu já sabendo da minha história, já sabendo que eu não aceito mentiras ou meias-verdades. Estamos namorando há 8 meses. E, gente, pela primeira vez na vida, eu sei o que é um relacionamento baseado na verdade. Não tem paranoia, não tem desconfiança, não tem sinais estranhos para interpretar. É leve, é real, é maduro. Algumas pessoas me perguntam se eu não tenho medo de confiar de novo, se não fico com trauma. E eu sempre respondo a mesma coisa. O trauma não é confiar novamente. O trauma é aceitar migalhas achando que é amor. O trauma é ignorar os sinais porque você tem medo de ficar sozinha. O trauma é se diminuir para caber na vida de pessoas que não te merecem. Hoje eu sei que aquela traição, por mais dolorosa que tenha sido, me salvou de uma vida inteira de mentiras. Imaginem se eu tivesse descoberto depois de casada com filhos. Imaginem se eu tivesse passado anos sendo enganada. A verdade, meus amores, é que às vezes as piores coisas que acontecem conosco são na verdade redirecionamentos do universo. Às vezes precisamos ser quebradas para renascer mais fortes. Às vezes, precisamos perder pessoas para descobrir quem realmente somos. E eu descobri que sou uma mulher que não aceita menos do que merece. Uma mulher que luta pelos seus direitos, que não tem medo de recomeçar, que transforma dor em poder. Uma mulher que aprendeu que o amor próprio é o único amor que ninguém pode tirar de você. Essa é minha história. Uma história de traição que se transformou em libertação. E se você está passando por algo parecido, lembre-se. Você é mais forte do que imagina. E sua história não termina na traição. Ela recomeça na sua coragem de seguir em frente.